Bom dia, povo de Deus, boa tarde, bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde, boa noite também para vocês que irão ouvir esse vídeo também à noite. É com muito prazer que o Senhor tem nos dado esta oportunidade de estarmos aqui para fazermos um resumo, dessa lição tão importante, cujo domingo hoje, o último domingo desse trimestre, nós estudamos sobre os dons espirituais e os dons ministeriais. Que lição maravilhosa, que preciosidade. Eu quero fazer um resumo aqui dessa lição. Creio que Deus falou em meu coração, tem falado aos vossos corações. E você que faltou um domingo nessa escola bíblica dominical, quero te trazer um conselho. Não falte para o próximo trimestre. Não falte por qualquer coisa à escola bíblica dominical. Porque uma lição puxa a outra, um assunto puxa o outro. E é importante quando nós temos desejo de aprender as coisas de Deus. E quando você falta um domingo numa escola bíblica dominical, você perde o raciocínio da outra lição. Porque uma lição puxa a outra. Observe que nessa lição, da primeira lição até a quinta lição, nós estudamos sobre os dons espirituais. Da sexta lição em diante, nós estudamos sobre os ministérios. Ministérios de apóstolos, de doutores e assim sucessivamente. Então, eu quero fazer um resumo desta lição. A primeira lição, nós aprendemos sobre, o título da lição é E deu dons aos homens. E o textuário disse, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, verso 8. É importante nós observarmos que Deus deu dons ao ser humano. Tudo vem dele. Toda sabedoria, toda graça, toda inteligência, tudo vem de Deus. Tudo. Seja ele dons espirituais, dons ministeriais, seja eles dons naturais, vocações, talento, tudo vem de Deus. É Deus que nos capacita, é Deus que nos dá sabedoria e é Deus que nos dá entendimento das coisas. A segunda lição nós aprendemos sobre o propósito dos dons espirituais. E o textual disse bem assim, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, verso de número 12. É interessante nós observar que o propósito dos dons é para quê? Para a edificação da igreja. Os dons espirituais não é para me bater no meu peito e falar que eu sou melhor do que tal pessoa porque eu tenho esse dom ou porque eu não tenho aquele dom. Não. Os dons, ele é para a edificação da igreja. Quando o dom ele está trazendo prejuízo à igreja, está trazendo rebelião, está fazendo grupos, está fazendo algo de contenda, não é de Deus. Porque os dons espirituais de Deus, ele serve para a edificação da igreja. A nossa terceira lição nós aprendemos sobre os dons de revelação. E o textual disse assim, que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26. Mais uma vez aqui dando reforço dizendo que os dons é para quê? Para a edificação. Quando nós ajuntarmos na igreja, é para salmodiarmos ao Senhor, glorificarmos o seu nome, exaltar através de louvor, através de dança ou testemunho, ou através de uma saudação. Mas nós devemos saber que todos que têm os dons dentro da igreja é para a edificação da igreja. É para a edificação do corpo de Cristo. A nossa quarta lição, ela falou sobre os dons de poder. E o textuário disse, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de autoridade e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria do homem, mas no poder de Deus.
1 Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 4 e 5. Olha que interessante. Paulo aqui ele está vendo dentro da igreja de Coríntios um grupinho. Porque um puxava para o lado de Apolo, porque Apolo falava bonito, Apolo pregava bem, Apolo tinha conhecimento numa retórica, Apolo ele era um camarada muito eloquente. Tinha um grupo que apoiava Apolo. Já tinha um grupo que apoiava Pedro, porque Pedro era judaizante, Pedro ele defendia a lei, Pedro era isso, Pedro era aquilo. E já tinha outros que defendiam Paulo. E o pior grupo era o grupo de Cristo, o famoso grupo de Cristo. Por quê? Só ouvia se Deus falasse com eles. Irmãos, era uma contenda. A igreja de Coríntios era a igreja mais cheia do Espírito Santo. Continha todos os dons. Mas era a igreja que tinha muitos problemas. Quando você estuda a história da igreja de Coríntios, você vai ver. E aí você também vai perceber que Paulo ele vê que Apolo estava pregando de uma forma tão eloquente, tinha outras pessoas que faziam isso, igual nós vemos nos dias de hoje, né? Grupos dentro da igreja, pessoas que muitas das vezes falam, que eu sou melhor do que tal, eu só ouço só se tal pessoa falar comigo, só se tal pessoa... E fica aquela confusão, não tem? Aí Paulo fala, gente, eu não vou com vocês com palavras bonitas. Eu não vim aqui falando que Deus vai te dar um carro, que Deus vai te dar chave disso, chave daquilo, chave daquilo outro. Não, não. Eu não vim aqui pregar bênção de prosperidade, não. Eu vim aqui com demonstração de autoridade e de poder do Espírito Santo. Eu não vim aqui com palavras mansas, com palavras egocêntricas, para encher o ego de vocês, não. Eu vim aqui com o evangelho da cruz, que para vocês é loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É importante nós observarmos que Paulo ele estava exortando a igreja de Coríntios. É como se ele estivesse falando para nós hoje, gente, o evangelho não é isso que vocês andam pregando por aí, não. O evangelho não é grupinho disso, grupinho daquilo, não. Não é esse grupo, não. O evangelho ele é poder de Deus. E ele é salvação para todo aquele que crê. Paulo ele sempre pregou a cruz de Cristo. E é raro nós vermos hoje pregações sobre a cruz de Cristo. Porque nós estamos vendo muito evangelho que distorce, egocêntrico, autoajuda. Meu Deus, que lição maravilhosa. E na quinta lição nós estudamos sobre os dons de elocução. E o textuário disse, porque o que fala línguas estranhas não fala ao homem, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala ao homem, para edificação, exortação e consolação. Está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 14, verso de número 2 e 3. Paulo, mais uma vez, está falando, gente, ninguém é melhor do que ninguém, porque, você fala em línguas estranhas e eu profetizo, então eu sou melhor do que você porque eu profetizo, ou então você é melhor do que eu porque você fala em línguas. Não, Paulo está falando, olha, aquele que fala em línguas estranhas, ele está falando em mistérios, está falando com Deus, ninguém o entende. Porém, aquele que profetiza, ele está transmitindo uma mensagem de Deus para a igreja. É lindo quando você vê Paulo ele valorizando os dons espirituais e falando, gente, se vocês querem dons espirituais, se esmera, busca. Glórias a Deus. Essa lição, quando chegou na lição de número 5, parou-se de falar sobre os dons ministeriais, dons espirituais. E agora, da lição de número 6 em diante, nós começamos a falar sobre os dons, os ministérios da igreja. Porque Deus, na sua multiforme sabedoria, Ele deu os dons espirituais e os dons ministeriais. Os dons espirituais vêm de Deus. E os dons ministeriais também vêm de Deus. Nós vamos ver agora nessa lição de número 6. Por quê? Porque o textuário já diz, olha, Ele mesmo quem? Deus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, verso 11. Olha que lindo, nós sabemos que foi Deus que capacitou, foi Deus que colocou você aí de frente a esta obra, foi Deus que colocou você de frente a esse ministério, foi Deus que te designou talentos, dons espirituais, é tudo dele, é Ele que quer que a obra dele cresça, tudo vem de Deus.
Eu nunca posso bater no meu peito e falar bem assim, eu sou melhor do que tal. Não, é Deus que nos capacita. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para doutores, evangelistas, e outros para pastores e doutores. A nossa 7ª lição, nós estudamos sobre ministérios de profetas. Eu só estou dando uma passagem aqui rápida, porque nós já estudamos, tá, irmão? Só estou fazendo um resumo. A nossa 7ª lição, nós estudamos sobre o ministério de profetas. E o textuário disse assim, e a uns, pois Deus, primeiramente, apóstolo, em segundo lugar, profeta, e em terceiro lugar, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de curar. Depois, socorro, governos e variedades de línguas. 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 28. Isso é a lição de número 7. Olha como que já aumentou. Começou com os dons espirituais, depois entrou os dons ministeriais, falando de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E agora já entrou socorro, milagre, governo, variedades de línguas, glórias a Deus. É uma multiforme sabedoria. É Deus agindo de uma forma tão grande no meio do seu povo através dos dons espirituais e através dos dons ministeriais, que eu não tenho como falar bem assim, não, porque é fechado, é só isso. Não, nós não vamos fechar, limitar o poder de Deus. E a lição de número 8, nós aprendemos sobre o ministério de evangelistas. E o textuário disse assim, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 5. Olha que interessante, Paulo está dando conselho a Timóteo, há mais de 2000 anos atrás, um jovem pastor chamado Timóteo. Paulo está aconselhando a Timóteo assim, Timóteo, seja sóbrio, seja vacilão não anda vacilante entre dois pensamentos não. Tem uma postura, tem uma palavra, que a palavra do crente é assim, sim, não, que passa disso a procedência maligna. Seja sóbrio. Sofre em tudo. Sofre as aflições. Irmãos, ser crente não é fácil. Vem luta, vem aflições. Mas Jesus falou bem assim, olha, mas tem de bom ânimo, aleluias. Eu venci o mundo. Glórias a Deus. Eu fico lendo esse texto, quando Paulo ele aconselha a Timóteo, às vezes eu tiro o nome tu e coloco o meu nome. E se você quiser, você pode colocar o seu nome, eu não sei qual é o seu nome, mas se você quiser colocar o seu nome nessa palavra, eu coloquei o meu, olha, mas Danilo, você sobe em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Mas eu não sou evangelista. Não, evangelista é todo aquele que evangeliza, aquele que prega, aquele que leva a palavra. Mas eu não sei pregar, mas você evangeliza através do seu testemunho, porque o mundo lá fora tem muitas pessoas que não leem a Bíblia, mas lê a sua vida. E a sua vida tem que ser um testemunho vivo. Então você é um testemunho do Senhor. Você é um evangelista quando você não escandaliza a obra do Senhor, quando você prega a palavra e você vive a palavra. Danilo, você sofre em tudo. Sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista. Cumpra o seu ministério. A lição de número 9, nós aprendemos sobre o ministério de pastor. E o textuário disse assim, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, verso 11. É interessante que quem está falando que é o bom pastor aqui não é qualquer pastor. É o bom pastor, é o verdadeiro pastor, é o próprio Deus. Jesus Cristo está falando, eu sou o bom pastor. E é o único que pode falar que ele é. Nós não somos nada. Nós somos falho. Nós somos pó. Nós somos cinza. Mas Jesus, ele é. Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E é interessante que além de bom pastor, ele é o pastor. Ele é o único no mundo que pode ser chamado de grande pastor. Nenhum pode falar, porque eu fiz curso, eu estudei, eu sou teólogo, Pode ser o que for, pode estudar o que quiser.
Mas nenhum pastor na face dessa terra pode falar que ele é grande. Porque grande é só Deus. Aleluia. Grande é só Deus. E aí você vai observar que quando ele fala, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, é porque ele já fez isso. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Ele demonstrou isso lá na cruz do Calvário. Glórias a Deus. Mostrando que ele é o pastor. A nossa 10ª lição, nós aprendemos sobre o ministério de mestres e doutor. Que lição linda! E o textual diz assim, olha, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versos 6 e 7. Olha que lindo! De modo que tendo diferentes dons, quer dizer, existem vários tipos de dons. Dons sobrenaturais, naturais, vocações, vários tipos de dons. Só que aqui está falando, segundo ao meu estudo, segundo a minha capacitação, segundo o meu esforço, não, segundo a graça. Você tem que reconhecer que se não for a graça de Deus na sua vida, você não é nada. Paulo está falando bem aqui, olha, de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada por meio de Cristo Jesus, se é ensinar, seja dedicado, seja esforçado, estude a lição, mastiga, consulta pela internet, consulta umas revistas antigas, se atualiza, se dedica. Não pegue a sua lição da escola bíblica só na segunda e só no outro domingo, não. Estude, guarde ela. São ferramentas que você vai precisar. Dedicado. Estude a palavra. 1 Timóteo, 2 Timóteo, se eu não me engano, capítulo 3, versos 16 e 17, fala: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o servo do Senhor seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Quer ser um bom professor? Estude a palavra. Quer ser um bom aluno? Estude a palavra. Quer entender quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, de onde nós iremos, para onde nós vamos? Estude a palavra. Glórias a Deus. A palavra de Deus, ela é absoluta, ela é a verdade. Aleluias. A nossa 11ª lição. A nossa 11ª lição. Ela vai falar sobre presbíteros, bispos e anciões, ou anciões. E o texto áureo disse assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boas obras as coisas que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros. É interessante, é importante nós observarmos, está escrito em Tito, capítulo 1, verso 5. É importante nós observarmos que Paulo ele deixava os membros, obreiros de frente dos trabalhos, ele inaugurava a congregação e deixava obreiros ali de frente àqueles trabalhos e dava uma ordem: olha, você vai capacitando aqui presbíteros, pessoas idôneas, para que eles estejam na frente do trabalho. É muito lindo isso, que Paulo ele foi um evangelista, um apóstolo, de fazer trabalhos. Ele abria congregações em suas viagens e colocava pessoas ali de frente. Em cada cidade que ele ia, ele deixava um responsável pelo aquele templo, pelaquela congregação, pelo aquele povoado. É importante você ver que ele estava falando assim: olha, coloca presbítero, mas não é qualquer presbítero não. O presbítero ele tem que ter qualidade, boa reputação, marido de uma só mulher, que saiba administrar a sua casa. Porque se ele não administrar bem a sua casa, ele não vai administrar bem a casa do Senhor. E aí você vai observar que quando ele fala administrar bem a sua casa, é administrar o lar, a igreja, a família, não ter o seu nome sujo. São as qualidades de um presbítero. Dar bons testemunhos. Bons testemunhos. Será que eu estou dando bom testemunho?
É interessante que Jesus, uma certa vez, né, ele se preocupou com essa conotação aí. Ele fez o quê? Ele perguntou: o que vocês ouvem falar aí de mim? Qual é o assunto que vocês vêm falar de mim fora? Preocupado com o que se ouve. Será que eu tenho se preocupado com a minha imagem aí fora? Com a minha reputação? Será que o que eu prego eu estou vivendo? Jesus faz essa pergunta e aí um fala assim: ah, Senhor, eles estão falando aí que o Senhor é um profeta. Outros falam: ah, o Senhor é o Elias. O Senhor é isso, o Senhor é aquilo outro. Ele fala bem assim: e você, Pedro, o que é que você me diz? Pedro fala bem assim: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluias. Aquilo alegrou o Senhor, porque o Senhor falou: olha, Pedro, você foi revelado pelo Espírito Santo. Pedro poderia ter falado bem assim: ah, você é o Nazareno, você é o carpinteiro. Eles estão falando aí que você veio de Belém, você é isso, você é aquilo outro. Não, ele falou assim: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluias. E aí você vai observar que o nosso testemunho fala mais alto do que a nossa pregação. De nada adianta eu falar e não viver. A minha vida, ela tem que ser uma pregação na igreja, na faculdade, no lar. Não adianta eu falar: olha, vocês não podem roubar, e aí daqui a pouco a polícia para aqui em frente de casa, a Excelsa cortando a luz aqui, porque tá um gato na casa do irmão Danilo. O irmão Danilo está desviando energia, ou está desviando água, ou Gente, não adianta eu falar e não viver. Então, quando a Bíblia está falando boa reputação, é o seu nome. Você pode não ter nada, mas o seu nome vale tudo nessa vida. Porque o seu nome é o que você tem de valor. Já pensou? Ah não, o irmão está com o nome sujo no SPC, está lá na frente da igreja, tem a agiota parando na porta da igreja para pegar ele. Para! O testemunho fala muito mais alto do que a pregação. E ali também vem falando, nessa lição, falando sobre a esposa do presbítero. Ali vem falando sobre os filhos, o tratamento dos filhos, o respeito do filho com a autoridade do pai como presbítero. O pai que perde a autoridade sobre os filhos que não respeitam o pai, fica uma situação complicada. A Bíblia fala: ensina o teu filho o caminho que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Precisamos ensinar os nossos filhos o caminho da palavra. Porque quando você ensina o caminho da verdade, ainda que quando ele pega a sua maioridade, pega a sua idade de achar que já é homem, que pode andar sozinho, e quer empinar o nariz e sair pelo mundão, ele vai acontecer igual aquele filho pródigo. Que Deus ainda teve misericórdia de falar bem assim: olha, volte que eu estou com os braços abertos te esperando. Aquele filho pródigo da parábola de Lucas capítulo 15, ele foi. Ele foi. E ele voltou. Mas ele voltou porque ele lembrou do pão. Ele lembrou que o pai dele fazia o culto doméstico. Ele lembrou que o pai dele tinha alimento dentro da casa dele. E o alimento espiritual não pode faltar de nossas vidas, de nossa família, que é o pão, que é a comida, que é o alimento espiritual para a nossa vida. A nossa lição de número 12, que nós estudamos domingo passado, nós estudamos sobre o diaconato. E o texto áureo disse assim: de modo que aquele que serve bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 3, verso 13. Meu Deus, que lição linda, que coisa maravilhosa. Muitas das vezes você pensa: eu sou diácono, o irmão é melhor do que eu porque ele é presbítero. Não, diante de Deus não tem essa classificação não. Você é tudo igual, nós somos tudo igual. É um dependendo do outro. Um exemplo: o pastor, muitas das vezes, ele é pastor, mas ele não tem o dom de mestre. Ele não é mestre, ele não é um doutor, ele não sabe aplicar uma doutrina, ele não sabe dar uma escola bíblica dominical. Aí ele chega para o professor, que Deus capacitou aquele homem, e fala bem assim: dá uma aula para mim, dá um estudo domingo, ou dá um estudo terça-feira, porque é um unido. É para o quê? É para a edificação, para o crescimento da obra do Senhor. Muitas das vezes tem pastor que tem um dom de mestre, mas outros já não tem. Já tem mestre que é só mestre, só nasceu para aquilo mesmo.
Então vai morrer naquilo. Agora já tem pessoas que não tem, é mestre, é pastor, é aquilo outro, é evangelista, né? Porque o evangelista ele não se incomoda, não se acomoda de ficar só sentado no púlpito, não. Ele quer evangelizar, quer ir nas cadeias, nas prisões, ele quer abrir trabalho aqui, abrir trabalho ali, entendeu? Mas muitas das vezes ele não é mestre. E aí ele abre o trabalho, o pastor vai lá e toma conta das ovelhas e coloca o mestre para estar ensinando, discipulando. Porque de nada adianta você ganhar e dar as costas. Você tem que ganhar as almas e estar sempre trabalhando, alimentando, dando palavras. E ali ele vai aprendendo a palavra do Senhor. É interessante que muitas das vezes as pessoas desprezam o diácono. Mas o diácono é o que mais trabalha dentro da igreja. Muitas das vezes ele não é visto, mas Deus está vendo o trabalho dele. E o bom diácono, a lição está falando que o bom diácono ele adquirirá para si o quê? Uma boa posição. Não é uma posição ruim, não. É uma boa posição. Uma posição de honra. Exemplar. Uma posição e muita confiança. Você não vai colocar qualquer pessoa. É diácono, põe ele ali. Não, não. Tem que ter as mesmas qualidades do presbítero. Boa reputação, marido de uma só mulher, respeitoso, ético, moral, porque ele está trabalhando com gente. Você não vai colocar uma pessoa desequilibrada para ser diácono, não. O diácono é o ajudante, é o serviço, é aquele que trabalha no serviço da igreja. Está faltando água para o pastor, leva. Está faltando limpar a igreja porque está sujou ali naquele momento, vai lá e limpa. Está precisando de organizar alguma coisa, está ali na Santa Ceia. O diácono está ali posto à mesa para servir. Que trabalho maravilhoso é o trabalho do diácono. Bom é se todos valorizassem, mas muitos não valorizam. Mas não se preocupa não, Deus está vendo o que você faz, ainda que o homem não veja. Deus está vendo o que você faz. E do mais simples que seja, o seu trabalho tem uma recompensa. O nosso trabalho tem uma recompensa. Diaconato. Ah, porque eu não vou ficar na porta porque eu sou presbítero e aquilo ali é só para diácono. Não, se tem necessidade de você ficar na porta, vai com alegria, vai com prazer, vai com dedicação. Eu conheço a história de um camarada que no final do ano, o pastor queria dar cargo para os irmãos, distribuir os cargos. Ninguém quis limpar o banheiro da igreja. O irmão com aquela sede de vontade de querer trabalhar na obra do Senhor, querer ajudar. Porque tem pessoas que se esquivam, já tem pessoas que querem trabalhar mesmo. Aí daqui a pouco ninguém queria, né? Ah, porque eu sou professor, eu vou limpar banheiro. Não, eu sou presbítero, eu vou limpar banheiro, aquele negócio todo. O que aconteceu? No final, o pastor foi dando a oportunidade, não sobrou vaga, só sobrou para aquele irmão. Aquele irmão deu um pulo dessa altura de alegria porque sobrou a vez dele. Limpou a igreja durante um ano, o banheiro da igreja, durante um ano. Hoje ele é professor da Escola Bíblica Dominical, superintendente da Escola Bíblica Dominical, dá uma aula que é uma bênção e é um grande servo do Senhor. Então, esse negócio de você falar assim, não, eu vou sair de igreja tal para ir para a igreja toa, porque lá naquela igreja toa, se eu ficar lá um mês ou 6 meses, eu já vou com cargo de pastor, eu já vou com cargo de evangelista, eu já vou com cargo de presbítero. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque não é carteirinha de membro, de obreiro que vai salvar você não. O que vai te salvar é a fé que você tem em Deus, e você perseverar o caminho até o fim, e não vacilar na fé. Carteira, título de igreja, posições, isso não vai te edificar em nada não. O que vai valer é você ter uma vida pautada com Deus. Eu tenho uma vida pautada com Deus. A lição de número 13, que é a lição que nós estudamos hoje, nós aprendemos sobre a multiforme sabedoria de Deus. E o textuário disse assim, olha, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida pelos principados e potestades nos céus. Meu Deus, que autoridade, que poder, que honra para a igreja ser reconhecida como algo que Deus separou para brilhar na terra como sal, como luz, para se destacar entre as trevas, entre os principados, entre os potestades nos céus.
aleluias, e demonstrar a multiforme sabedoria através da palavra de Deus. Essa lição eu tive o prazer de estar dando encerramento ali em Nova Carapina 2. E eu estava fazendo uma comparação como que Deus usou os homens no passado e tem usado nos dias de hoje com a sua multiforme sabedoria. Tem pessoas que querem limitar, igual eu falei logo no início, né? Quer limitar, só os frutos do Espírito só são 9. Os dons espirituais, um exemplo. Os frutos do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que está lá em Gálatas capítulo 5, verso 22. Daqui a pouco ele fala, mas os dons espirituais é a palavra da sabedoria, palavra da ciência, dom da fé, dom de profecia, dons de curar, operações de maravilha, vem dons de variedade de línguas, interpretação de línguas, dom de discernimento de espírito. Tá aí, 9 dons e 9 frutos. Será que é só isso? Não, não é só isso. Não é só isso. A lição de número 13 está abrindo os nossos olhos. Não é só isso. É uma multiforme. Multiforme. Muitas formas, muitos jeitos, muitos modelos que Deus trabalha para o que é os seus. A Bíblia está falando no livro de Êxodo, capítulo de número 35, fala sobre 2 pessoas que era normal, pessoas que deitaram de um dia para o outro, que a Bíblia não conta a história deles antes, conta a partir daquele momento. Que eles dormiram uma pessoa normal, só que quando levantaram cheio de conhecimento. Levantou como mecânico, arquiteto, marceneiro, tecelão, ourives, fundidor. O nome deles era Bezalel e Aholiabe. Deus, pelo Espírito Santo de Deus, capacitou esses 2 homens, de uma noite para o dia. Deus chama Moisés e fala assim, Moisés, eu quero que você construa um tabernáculo. E agora Deus manda Moisés construir um tabernáculo, e nesse tabernáculo Deus agora fala para Moisés, fala assim, olha, separa para mim 2 homens, Bezalel e Aholiabe. Interessante que quando Deus chama esses homens e capacita, esses homens, eles tinham tanta sabedoria, que o verso da Bíblia diz assim que eles eram capacitados em inventar invenções. Eles inventavam invenções. Era tipo assim, um exemplo. Poxa, eu vou apertar uma porca aqui. Tá, tô apertando. Só que acabou as minhas forças, eu já não tenho força mais. E agora, o que eu vou fazer? Aí o Espírito Santo de Deus capacitava ele. Olha, eu vou fazer uma chave que eu vou colocar em cima dessa porca aqui, eu vou apertar. Ou então um alicate, alguma coisa assim que eu vou apertar e vai travar ele. E eu vou botar mais força em cima desse parafuso e menos força eu vou fazer para me exercitar essa função. Irmãos, era coisa linda. Isso a Bíblia está falando há mais de 2000 anos atrás, que Deus capacitou esses 2 homens para inventar invenções. Além de eles serem capacitados para esculpir pedra, porque esses 2 homens, se você estudar o texto da Bíblia, você vai ver que eles fizeram o castiçal de ouro, eles fizeram a arca da aliança, eles fizeram as tendas do holocausto, eles fizeram a tampa onde que tinha aqueles 2 querubins, eles fundiram aqueles 2 querubins com as asas. Meu Deus, que coisa linda! Eles fizeram um candelabro, eles fizeram as cortinas. Esses 2 homens, eles eram mestres. E o que mais me chama a atenção, que às vezes eu fico lendo, estudando, falei, Jesus, tem de misericórdia, Senhor. Tem muitas pessoas que sabem muito, é muito inteligente, mas não tem capacidade para ensinar. Não tem o dom de ensinar. Olha, a Bíblia diz que esses 2 homens, eles foram capacitados a ensinar o que eles aprendiam. Porque o que eles aprendiam eram diretamente de Deus. Deus dá uma planta para Moisés e fala assim, Moisés, olha, é desse jeito que eu quero a arca. Olha, a medida é assim, a medida é assada, e joga na mão desses 2 homens para fazer. E esses 2 homens, além de fazerem essa arca, fazerem esses objetos, que eles fizeram a bacia, fizeram a mesa de preposição, aonde que era colocado, né, toda aquela
indumentária, tudo ali era colocado dentro do tabernáculo. E aí você vai observar que tudo que era feito ali tinha uma ordenança. Quem? Deus. Deus chama Moisés, manda Moisés fazer, chama esses dois homens para ajudar. Esses dois homens eram capacitados. Se você estudar esse texto, você vai ver que nenhum deles tinham estudado antes. Ah, porque eles já eram, por exemplo, treinados em fazer escultura, em mexer com ouro, em derreter cobre, em derreter ouro, em derreter prata. Não. Nenhum deles, nenhum dos dois. Não se conta a história dele. Mais ou menos, conta aí que Bezalel, ele estava sustentando as mãos de Moisés sobre a guerra dos amalequitas, porque a história diz que quando Moisés estava com as mãos levantadas, o povo vencia a guerra. Porém, quando Moisés abaixava as mãos, o povo era derrotado. Então ficou ali Josué e Bezalel segurando as mãos de Moisés. Só que em momento nenhum conta mais a história de Bezalel nem a Oliabe. A tribo deles não eram da tribo de Levi, que eram da tribo de sacerdotes. Eram homens simples. Eram homens que não tinham nomes de destaque. Porque de olhar sempre, não, vou chamar ele porque ele tem curso, porque ele é formado. Não. É Deus quem capacita. É Deus quem chama. E quando Deus chama, ele vela pela sua palavra. Você vai observar que ele chamou Bezalel e a Oliabe, capacitou eles a fazerem costura das bordas da tenda, capacitou eles a fazer a tintura, até o azeite para consagração. Aleluias. Até o azeite da consagração, Deus capacitou esses dois homens para estar fazendo. Só que você não vê mais falar na história desses homens. Você vê falar de Moisés, você vê falar de Josué, você vê falar aquele negócio todo. O que eu aprendo com isso? Não se importa pelo que você está fazendo. Não se preocupe pelo seu nome, por seu nome não estar no cartaz. Não se preocupe porque o seu nome não está em evidência. Faça a obra do Senhor com carinho e com amor. Independente do tipo de trabalho que você está fazendo. Deus capacitou Bezalel e a Oliabe em uma multiforme sabedoria. Sabedoria essa que homem nenhum nunca tinha feito. Apesar de que nós sabemos que no Egito o povo adorava outros deuses, né? Quando Moisés subiu ao monte, para conversar com Deus, Moisés demorou um pouco e ele deixou o seu segundo dirigente, que foi Arão, falando assim, fica aí que eu vou subir e eu vou voltar. Quando eu voltar, eu vou trazer algo de Deus para vocês. Só que Moisés sobe ao monte e Moisés demora. Por Moisés demorar, quando Moisés volta, o povo estava adorando um bezerro de ouro. Olha bem, uma parte que nós vemos na Bíblia é sobre a fundição bezerro de ouro. Você vai observar que esse bezerro de ouro que eles estavam fazendo foi o quê? Uma apostasia de fé daquele povo que era crente. O povo que estava ali diante de Deus já estava, não queria mais adorar o Deus verdadeiro, estava querendo um Deus matéria, um Deus materialista, um Deus que eles pudessem tocar, que eles pudessem ver, que eles pudessem fazer um sinal, que eles pudessem estar ali se curvando, carregando nos seus ombros. Mas o nosso Deus não foi feito para isso. O nosso Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. Você vai ver que a única referência que dá sobre fundição é ali. Dali já não fala mais. Só que Deus capacita depois eles para fazer a arca. Fala, olha, vocês não vão fazer um bezerro de ouro para me adorar não. Agora vocês vão fazer os utensílios. E isso aqui está tipificando a Cristo. É tão sério isso que quando você olha o tabernáculo, você vai ver a imagem da cruz. Se você tem uma visão aérea, você vai ver que aqui está o tabernáculo. E aqui está, olha, 3 tribos aqui, 3 tribos aqui, 3 aqui e 3 aqui, que eram 12 tribos que ficavam leste, oeste, norte e sul. E se você for ter uma visão aérea, você vai ver o sinal da cruz, certinho. Aquilo ali estava apontando para a cruz de Cristo. Tudo no Velho Testamento, que era sombras, que era tipos, estava apontando para a cruz de Cristo, estava apontando para Cristo. Até o salmista, ele fala que Jesus Cristo ia morrer, ele fala da morte de Cristo, ele fala das palavras que Jesus ia falar na cruz. Tudo que Jesus cumpriu no Novo Testamento, ele falou assim, olha, eu vim cumprir a lei, eu vim cumprir os salmos, eu vim cumprir as profecias, as promessas. É como se ele falasse assim, olha, tudo aquilo que passou na vida de Moisés, dos profetas maiores, dos profetas menores,
de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu agora vim cumprir. É tão sério isso que em Hebreus capítulo de número 1 está dizendo assim: havendo Deus antigamente falado de várias maneiras, de vários modos, através dos pais e os profetas, hoje ele nos fala através do seu Filho. Seu Filho quem? Jesus Cristo. Deus, antigamente ele falava através do relâmpago, do trovão, do monte fumegar. Hoje ele fala através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo ele é Deus. Ele se fez homem. Aleluias. Ele habitou entre nós. E nós vemos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Não tem como você acreditar em Deus sem passar por Jesus, porque Jesus ele é a porta. Você olha lá para aquele tabernáculo, você vai ver algo assim sem beleza, sem formosura, uma tenda e algo cercado como se fosse um muro, as colunas ali. Mas quando você chega na porta, você vê aquele mosaico. Você vê aquela coisa mais linda. E você olha e fala bem assim, essa porta está representando alguma coisa. Essa porta é Jesus. Aquela porta, quando você entra pela porta, olha, lava as suas mãos, lava os seus pecados. É como se ele falasse assim, eu estou às portas, eu estou aqui para lavar os seus pecados, eu estou aqui para perdoar os seus pecados. Estava apontando para Jesus Cristo, tudo do tabernáculo estava apontando para Jesus Cristo. A multiforme sabedoria de Deus não é da agora não, a multiforme sabedoria de Deus é antes que o mundo existisse. Aleluias! Antes que o mundo existisse, você já é escolhido dele. Todas aqui, hoje nós temos uma facilidade muito grande de abrirmos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, entendermos quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, entendermos a Trindade, entendermos para onde que nós vamos, para onde que nós iremos, entender o que presta, o que não presta, o que serve, o que não serve, porque a Bíblia ela não dá respaldo para meio termo, não. A Bíblia fala ou é sim, ou é não, ou é pecado, ou não é pecado. Ou é céu, ou é inferno, ou é macho, ou é fêmea, ou é falso, ou é verdadeiro. A Bíblia ela não te dá respaldo para um termo. Olha, quando ele diz assim, eu sou o caminho, Jesus está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está dizendo, sabe o quê? Eu sou o único caminho. Eu sou a única verdade. E eu sou a vida. Quando ele fala que ele é o caminho, ele está falando, eu não sou atalho. Eu não sou aquela pinguelinha que vai cortando atalho. Não, eu sou o caminho. Você quer andar no caminho certo? Procura Jesus. Jesus, ele é o caminho. Não adianta querer, porque ali é liberado isso, porque aqui é liberado aquilo outro. Não, Jesus é o caminho. Mas e a verdade? Quando ele fala, eu sou a verdade, porque a verdade ela prevalece em cima da mentira. Estamos vivendo numa época que as falácias, as filosofias estão dizendo o seguinte: se você mentir, aquela mentira acaba virando uma verdade. Diante de Deus, não. Jesus está falando, olha, eu sou a verdade. É interessante que alguns trechos da Bíblia diz assim, olha, em verdade vos digo. Quando Jesus diz assim, em verdade vos digo, ele está te chamando a atenção. Olha, ei, presta atenção aqui. Eu estou falando uma verdade, mas é verdade. Porque nós estamos vivendo uma época que a verdade não está sendo distorcida. A verdade está sendo distorcida no mundo que nós estamos vivendo. Você observa aí que o que é certo, daqui a pouco é errado. Porque o mundo está partindo para um relativismo moral total. Ainda bem que nós temos a verdade absoluta, que é a palavra de Deus, que vem destruir todas as artimanhas do maligno. Porque nós sabemos que diante da palavra do Senhor não tem meio termo. Quando ele fala eu sou o caminho, é porque ele é o único caminho. Mateus 4 fala assim que não há um outro nome pela qual devamos ser salvos. Nem acima dos céus, nem abaixo da terra. Somente o nome de Jesus. Então ele fala que ele é o único caminho, acabou, é ele mesmo. Não adianta você falar, eu só acredito em Deus se você não passar por Jesus. Eu acredito no Espírito Santo, eu não acredito em Jesus, então você não acredita em ninguém. Porque para você acreditar primeiro é Jesus, porque ele se fez carne, ele esteve aqui conosco. E aí você vai observar que eu sou o caminho, eu sou a verdade, porque
a verdade absoluta é Jesus? E eu sou a vida. Muitas pessoas estão caçando a morte, as drogas, a prostituição, a bebida, a lascívia, que é caminhos de morte, caminhos de engano. Mas Jesus está falando, olha, eu sou a vida eterna. A sua vida não se limita só nessa terra, não, de você falar bem assim, eu estou tranquilo. Não, a sua vida não se limita aqui não, porque quando você chegar aos seus 80, 90, 70 anos, acabou a sua vida, se você tivesse a sorte de chegar até lá, porque a própria Bíblia diz que passou de 80, passou de 70, é enfado e canseira, é só sofrimento. Se você passar desse negócio, dessa idade, e você vier a falecer, você acha que acabou a sua vida? O pior não é agora enquanto você está vivo, porque enquanto você está vivo, ainda há esperança. O pior é depois que você morre. Se você não teve uma vida digna com Cristo, se você não andou nos caminhos do Senhor, só tem duas eternidades para você. Ou é a eternidade com Deus, ou é a eternidade com o diabo. Não tem meio termo. Não tem esse negócio de você falar bem assim, não, mas eu vou fazer uma velhinha de 7 dias aqui, eu vou orar 7 dias. Eu vou pedir perdão pelo pecado dele. Não, meu filho. Não existe isso. Mas vai para o purgatório. Não existe base bíblica para isso. Não. A Bíblia, ela nos dá certeza de onde nós vamos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Para onde nós vamos? A Bíblia conta uma história muito interessante de um camarada que ele fazia, sabe o quê? Ele construiu, quebrou, destruiu os celeiros dele e aumentou a produção dele. Aí tudo bem, parabéns para ele. O camarada é trabalhador, esforçado, é isso mesmo, é isso que nós precisamos de ser. Ter projetos, investir, trabalhar, tal. Mas o nosso mal é quando nós achamos que nós estamos sossegados. O perigo é quando nós achamos que nós estamos tranquilos, estamos bem. Aí esse camarada, a parábola conta o seguinte, que ele chegou a certa hora e falou bem assim, alma, pode comer bem, do bom e do melhor, curta a vida. Esquece, esquece. Aí chegou uma voz no ouvido dele e falou assim, louco, esta noite eu pedirei a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? O erro dele não foi dele ter trabalhado, ter conquistado, não. Que isso é uma virtude do homem. O homem foi feito para o trabalho. O homem tem que trabalhar mesmo. O homem que não trabalha, que não tem disposição para trabalhar, ele tem algum problema. Está afastado de Deus, não tem condições. Porque o trabalho, ele dignifica o homem, independente da sua classe de trabalho. Mas eu cato papelão, você está trabalhando? Parabéns, que Deus te abençoe. Mas eu não tenho estudo, eu estou fazendo isso. Meu filho, você está trabalhando, você está honrando o seu papel, você está trabalhando com a sua família. E todo trabalho ele é digno de louvor. Agora, você trabalhar, conquistar os seus objetivos, bater no seu peito e falar assim que você é o tal, cuidado, esta noite pode alguém pedir a tua alma. Para quem será? O erro dele foi ele achar que ele era o grande. Nós não somos nada. Sem Deus em nossa vida. Sem Deus em nossa vida. Nada nós somos. Eu amei essa lição. Eu gostei muito dessa lição. Essa lição eu vou guardar como chave de ouro. Eu aprendi muito que o poder de Deus não está limitado somente nos 9 dons espirituais, nem muito menos nos 9 frutos do Espírito. Porque de nada também não adianta você ter 9 dons espirituais e não ter o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é aquilo que te dá a qualidade do que você é. De que adianta você falar em línguas estranhas, profetizar, rodopiar, pular, fazer o que você for fazer e não tiver amor? Não tiver alegria de viver? Não tiver uma paz interior dentro de você? Que são os frutos do Espírito? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. A caridade, que é o amor, é o fruto principal. E depois vem o quê? O gozo, que é o amor alegre, o amor sorrindo. Depois vem o quê? Paz, que é o amor pacificado, o amor mostrado através da paz. Longanimidade, que é o amor longânimo, não é aquele amor rude, aquele amor ignorante, aquele amor obsesso, não. É o amor longânimo, aquele amor que tem paciência.
O amor como bondade e benignidade, que são os frutos gêmeos. A bondade, ele é a prática do amor. E a benignidade, ele é o pensamento do amor. Então, o amor como bondade e benignidade é aquele amor que ajuda as pessoas, que ajuda o vizinho, que não pode ver o sofrimento do outro, que mesmo se não puder ajudar, ele usa de benignidade, ele pensa no bem. Pensa em algo positivo que possa ajudar aquela pessoa. Depois vem a temperança, que é aquele amor equilibrado. Não é aquele amor salgado demais, nem doce demais, não. É aquele amor no ponto, aquele amor lindo, maravilhoso, que é o amor de Deus. O fruto do Espírito é o amor de Deus. Os dons espirituais foram dados de Deus para a igreja, para a edificação da igreja. Os dons ministeriais são classe de pessoas separadas para trabalhar no ministério da igreja, para a edificação da obra, para o crescimento da obra de Deus. Que lição linda! Que Deus venha abençoar a cada um de nós. Eu quero estar trazendo um resumo todo domingo, após a escola bíblica dominical, mais ou menos nesse horário, de 11 horas até meio-dia. Eu quero estar trazendo as lições, porque geralmente eu estou aplicando as lições nas igrejas, chego em casa, eu quero estar aplicando essas lições para que você que estiver me ouvindo venha se esforçar mais, venha se dedicar mais juntamente comigo e aprendermos mais a palavra do Senhor, para que o Senhor venha nos iluminar e que venha nos dar graça e sabedoria. Eu quero agradecer a todos aqueles que estiveram assistindo essa live e quero dizer para você, se você quiser compartilhar, pode compartilhar. Se você quiser curtir, pode curtir. Vai ser para a glória do Senhor, porque a minha intenção nesse vídeo não é me crescer, me vangloriar. A minha intenção nesse vídeo é deixar Deus me usar para transmitir o melhor de Deus para a sua vida e que você seja uma bênção. Que Deus venha nos abençoar no decorrer desse dia. E não falte no próximo domingo a Escola Bíblica Dominical. Estaremos entrando em uma nova lição. Uma lição que vai falar sobre os profetas menores. Que coisa linda. Eu já tive dando uma olhada mais ou menos e vi que é linda. Essa semana estarei estudando ela, domingo estarei aplicando ela. E no domingo, mais ou menos nesse horário, de 11 horas até meio-dia, estarei também transmitindo numa live. Eu convido você a estar assistindo comigo e também convidando outras pessoas para assistirem. E para com isso, o Evangelho, a palavra do Senhor seja anunciado às nações. Amém? Quero mandar um abraço aqui a todos que ouviram, que viram essa live. E fica com Deus. Aqui a irmã Dilce, né, que assistiu, a irmã Marinete, o irmão Jucimar Certo, Deus abençoe, a irmã Patrícia, a irmã Ana, eita glória, o Davi Monteiro, parceiro ali do serviço, a Rosângela, minha prima, um abraço para você, Rosângela, Deus abençoe a sua família, Geraldo Benício, eita, advogado aí, Deus abençoe a sua família, né, Geraldo, Elias, meu irmão, todas as pessoas que estão aqui, Otávio, meu primo, Deus abençoe, um dia eu quero ter o prazer de assistir a sua aula também aí, irmão Otávio, Deus abençoe. A Edilene, Vicente, são muitas pessoas que têm assistido aqui, né, a nossa live, a irmã Andréia, Deus abençoe também, a irmã Rose, glórias a Deus, um abraço a todos vocês, e que domingo que vem, também nesse mesmo horário, convide outras pessoas para estar ouvindo aí a palavra do Senhor, amém? Fica com Deus e fique na paz, amém.